Porque o princípio começa com uma coisa para muitas pessoas acham que é pequeno, mas não é. Porque Deus me revelara várias mensagens através de uma mesa de oração. Não é verdade? Para você perder, às vezes a timidez começa na mesa de oração. Para você perder aquele receio para pregar, começa na mesa de oração. Se você hoje chegou aqui, meu querido, é por causa de irmãs como essa. Se hoje você é pastor ou eu sou diácono na presença de Deus, é porque uma irmã dessa, 2, 3, ou irmãs que estão aqui presentes, oraram para Deus. Deus levanta um jovem pregador, levante um cantor para fazer a diferença. É orações, é joelhos dessas irmãs. Hoje você está na presença de Deus. Sabe por que ainda você não caiu? É porque alguém está intercedendo para a tua vida. Sabe por que o ministério de Madureira chegou hoje aonde está? É porque 80 anos atrás teve uma mulher que inaugurou um círculo de oração. E a família Ferreira hoje onde está, onde ela está, é porque uma irmã usada por Deus dobrou o joelho e pediu Deus. Alguém para fazer diferença. Eu não é. Desse jeito. Então se hoje você está aqui, valoriza essa irmã, valoriza essa irmã, valoriza essa irmã. Mas essa pessoa ela nem fala comigo, mas você não sabe, lá no quartinho dela, ela está orando por você. Ela está orando por mim. Aqui 2 homens, a oração nona. Eles encontram um homem da Porta Formosa, acostumado de estar ali todos os dias, pedindo esmola. Eu vou bem rapidinho aqui, porque a palavra que o Senhor nos trouxe é um pouco estendida, mas eu vou abreviar. Aquele homem pede: vocês têm alguma coisa para me dar? Tem uma esmola, um dinheiro? Sabe que aqueles homens cheios de Deus, eles não ofereceram dinheiro, eles não ofereceram plano de saúde, não ofereceram um Civic novo, ele não ofereceu uma unção de prosperidade, ele não usou um tipo de sapato 2 cores. Você hoje vai ser pregador, mas continua paralítico. Mas na Porta Formosa, hoje aqui é uma Porta Formosa, tem 2 homens, 3 homens, 4 homens, 5 mulheres, 10 mulheres. A igreja toda está lotada de uma unção, de um espírito que não é dado ao homem, nem aos humanos e nem a qualquer um. E ele não pertence a este mundo. E esse espírito, hoje Deus, por misericórdia, o conceder para você hoje ser um templo desse espírito. E hoje você não vai oferecer para o coxo dinheiro, você não vai oferecer para a macumbeira dinheiro, você não vai oferecer para o fofoqueiro dinheiro, você não vai oferecer para eles outra coisa. O que você vai oferecer? O que eu tenho? Olhe para mim, veja, porque eu sou um exemplo. Olhe para mim, você não será mais paralítico, tu não será mais que eu tenho para te oferecer. Você não vai mais depender de coisas humanas, tu não vai depender mais da sociedade. O que eu estou oferecendo para você, você vai chegar para aquele paralítico em que você encontra todo dia. Mas a versão é paralítico de cadeira de roda, não é um paralítico espiritualmente. Ofereça a ele o que eu tenho, isso eu te dou, levanta, te anda. Não vai ficar mais na posição de sentado, de prostrado, pedindo esmola. Ah, meu Deus do céu, o que você tem, meu querido, é uma mudança de história. O que você tem para oferecer, meu querido, é para fazer ser louvado. Que a gente tem, o mundo não oferece. Sabe por quê? Porque o político
oferecer para a gente uma rua asfaltada e nem tem. Promete, mas não tem. Não, não é? O advogado cumpre para você, você dá um certo dinheiro e ele vai vencer a sua causa na justiça. É ou não é? Às vezes você até perde 2, 3 vezes, 4 vezes. É ou não é? Aqui se eu listar várias coisas que eu vim gastar tempo. Mas vamos logo para direito, o objetivo. Aquilo que você tem, meu querido, é uma palavra profética, é uma palavra pelo poder do nome de Jesus. Amém? E quando você fala em nome de Jesus, acontece. Mas é, pessoal, às vezes demora a acontecer. Espera aí, o nome de Jesus, acabou? Então, meu querido, o poder de Deus acerta a um tempo que não é permitido eu e você compreender. Aleluia! Mas está demorando. Mas no nome de Jesus é o poder. Mas aonde? Aleluia! 21 dias, Daniel. Morou. 22 dias, 23, 24. Um mês. Glória a Deus! Um ano. Mas se Deus prometeu no nome de Jesus, não adianta você correr, nem você atrasar. Quando Deus quer pegar você para ser usado, não dá para fugir. Não dá para correr. Eu tentei correr uma vez, não adiantou. Hoje eu estou aqui. Segura. Vamos lá. Aqueles homens, após de receber aquilo que eles não mereciam, porque quando Pedro e João, após de levantar aquele coxo e o coxo entrar dentro do templo, saltando e pulando pelo poder de Deus, aquele homem que não tinha curso de oratória, aquele homem que não tinha uma teologia, aquele homem que não tinha um entendimento, aquele homem que negou a Jesus, aquele homem que ouviu 3 vezes o galo cantar, aquele homem que disse para Jesus: aonde eu vou, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna. Aquele homem que só sabia pescar, aquele homem que só sabia mexer em rede, aquele homem que era pequeno, desprezível entre os israelitas, aquele homem chamado Pedro, Simão Pedro ou Cefas. Ele não passou por nenhum curso teológico, mas o curso teológico que ele passou, meu querido, é melhor que bacharelado. Ele passou por 3 anos de um curso aos pés não de Gamaliel, ele não passou aos pés de Mateus Henrique, ele não passou aos pés de Silas Malafaia, ele não passou aos meus pés, mas ele passou aos pés de Jesus o Nazareno, o dono da palavra. Não é dono da teologia e nem o dono da teoria de pensamentos de teses. O Deus que nós servimos, meu irmão, é o evangelho de prática. O que a gente está ouvindo por aí é só prática, é teoria e nada de vivência, é só aparência. Mas Pedro viveu, Pedro falou, Pedro estava junto com aquele que é a salvação. O que a gente está ouvindo por aí é alguém que está sentado 3 anos, mas nem ora. É sentado 3 anos ouvindo um canudo. É 3 anos ouvindo história da carochinha. E você entra e sai deste culto ouvindo teologias humanas. E você vai continuar com a depressão. Você vai continuar com esse condicionamento espiritual. Você vai chegar na tua casa e tu vai continuar na mesma coisa, no mesmo nível. Mas quando você vê ouvir palavras e palavras de vida eterna, meu querido, tenha certeza que você não vai ficar mais paralítico. O cego não continua
atrás dizia que não ia entrar numa igreja e nem ia usar um terno, nem gravata. Hoje ele está aqui, é ele que faz. Olha que isso. Você pode dar conta? Escute. Meus amigos. Aleluia. Escute. Aquele homem, após ele discursar, sendo nunca discursado na vida, aquele homem, de repente, recebe uma capacitação para executar aquilo que ele nunca fez. Mas o que é isso? É uma prática. Pega eu. Se você prestar e viver no meu cotidiano, você vai ver que eu não tinha condição de pregar. Eu não tinha condição de pregar, porque até 5 anos de idade eu era mudo. Segura. Se você chegar todos os dias no escritório onde eu trabalho, você vai ver um homem baixinho como esse aqui, eu mesmo, gaguejando. E se você vê eu digitando no computador, é coisa de doido, é coisa de maluco. Olha só aí, olha como eu sou. Ó, tá vendo? Isso aqui é normal para o homem? Tá vendo? Alguém está vendo aqui? Isso é normal? Não tinha condição mental para estar falando. Não tinha condição mental para estar comentando. Se eu gastar muito tempo, meu querido, você vai ver minha língua embolar. Como está já embolando. Mas não sei porquê, como Deus pega alguém para confundir quem é. É porque Deus pega aquele que não é capacitado para executar. Se é para executar com excelência, Deus vai te usar. Mas eu gaguejo também, meu filho. Eu estou nervoso, tímido, eu já estou nem mais tímido aqui, porque eu já estou em casa. Mas quando o Senhor quer pegar, meu querido, ele pega as limitações humanas e transforma em força, já viu? Eu já vi um gato cantando na Bahia. Eu preguei lá na Bahia. Irmão, um gato. Quando ele pegou o microfone, começou a cantar, eu caí no chão, arrebatado. Você acredita? Aleluia. É Deus. Por favor, a hora já vai embora. Segura. E nisso aí, aqueles homens que estavam vendo, porque eles estavam perante ao sinédrio. Eles entraram ao templo e estavam diante do sinédrio. 70 homens de sexo masculino eram os maiorais de Israel, eram os maiores em riqueza e tanto em conhecimento e entendimento. Eram tanto os escribas, fariseus e saduceus. E quando eles ouviram que aquele homem, Pedro, estava falando de um homem que não era um homem normal, não era um homem que o mundo ainda não tinha conhecido, mas aquele homem estava incomodando a raça dos saduceus e dos fariseus. Escute, Pedro estava falando de Jesus, o ressurreto. Então aquele homem que estava falando sobre Jesus estava começando a incomodar aqueles que estavam acima dele. Escute isso. Os saduceus estavam ligados. A ligação deles era com romanos. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Escute isso. Os saduceus não acreditavam na sobrenaturalidade. Os saduceus não acreditavam nem em Jesus e nem em anjos. Os saduceus eram ligados aos romanos, eram ligados aos homens que estavam coletando impostos abusivos, como os dias de hoje. Você compra uma coisinha, um feijão, aqui os irmãos fazem compra, eu faço também. Você compra um feijão, você compra mais de 50 de impostos.
para o governo brasileiro. Escute isso, eu já vou terminar. Aquelas pessoas às vezes que estão sentindo incomodadas daquilo que o Senhor te deu. Você não está entendendo. Daquilo que o Senhor te deu, te confiou, a unção, o poder, o conhecimento. E quando você começar a falar, não se preocupe se alguém queira se levantar contra você. Não se preocupe se o governo brasileiro querer calar você. Não se preocupe se os romanos quererem calar você. Não se preocupe se o caluniador querer caluniar você. Não se preocupe se alguém que não acredita no sobrenatural de Deus que faz através da tua vida. Não se preocupe, eles estão ligados com os romanos. E quando lembramos dos romanos, estamos lembrando de potestades malignas. Estamos lembrando que a nossa luta não é em si com o homem carnal, mas estamos lutando com aquele que está inspirando luciferiamente aquela pessoa para te perseguir. Mas eu tenho a palavra de Deus da parte dele para te entregar. Ah, meu querido, quando você ser usado por Deus, quando você fala o nome de Jesus, você vai incomodar o inferno, você vai incomodar o fogo, você vai incomodar aquele que é carnal, você vai incomodar aquele que não acredita no teu ministério, você vai incomodar alguém que não acredita na tua história, você vai incomodar, meu querido, toda sorte de pessoa, aleluia, ligada ao reino luciferiano. Mas eu tenho uma notícia, como eu já disse, da parte de Deus. Ele pode te lançar, jogar na prisão, tentar te calar. Ah, mas tem alguém por você que está intercedendo, mas tem ainda alguém que está acreditando. Ah, quem é, Everson? É aquele que te inspira. Jesus te acredita. Jesus acredita em você. Você era projeto falido. Você não tinha dignidade. Você não tinha chance. Obrigado. Você não tinha oportunidade. Se fosse pelos homens, tu nem entrava por aqui. Mas sabe por que você veio hoje aqui? É porque tem um Espírito que habita em ti. Para terminar, tá gostoso aqui o clima. Sabe, o seu está incomodado com o teu ministério, com aquilo que o Senhor te deu. Já me revelaram certas vezes para a minha vida, aqueles que estão do teu lado, ouvindo até a tua pregação, estão incomodados com aquilo que o Senhor te deu. O saduceu não acredita na sobrenaturalidade e nem na ressurreição. Quem dirá de mim e de você? Escute, vou terminar. Pedro volta a discursar ao Sinédrio, 70 homens. Na primeira pregação após a Porta Formosa, foram 5 homens, ou 5.000 pessoas, que aceitaram a Jesus, já passaram a crer. Agora a pregação não é mais para o povo. A pregação agora é para alguém que tem conhecimento, alguém que tem uma status, uma fama. Posso falar isso aqui? Posso falar isso aqui? Não se preocupe, não tente. Se o Senhor te dá oportunidade para chegar ao vereador, Aleluia. Não te preocupes, não tem os homens que vierem te interrogar, seja prefeito, senador, mas